né? Ficar só com essas informações de pH, bicarbonato, excesso de base, PCO2, é só uma pontinha do que tudo que pode aparecer ali por trás do animal, certo? Que pode estar oculto, né? Bom, então isso a gente entra já nos distúrbios mistos, tá? Que é quando o animal tem 2 ou mais desequilíbrios presentes, beleza? E vale ressaltar que não é possível o animal ter os 4 distúrbios ao mesmo tempo, beleza? Por que não pode acontecer os 4 distúrbios? Porque, segundo o artigo do Haber, de 91, bem antigo esse artigo, mas é muito bom, que é impossível o animal hipoventilar e hiperventilar ao mesmo tempo. Então, é impossível eu ter acidose e alcalose respiratória ao mesmo tempo. Mas eu posso ter o rearranjo de 3 desses distúrbios, 2 ou 3 desses distúrbios ao mesmo tempo, tá? Então, isso pode acontecer, e é o que geralmente acontece na rotina, né? Nunca o animal vem de maneira aguda, sempre vem de maneira mais crônica, tá beleza? Bom, então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter em mente a questão dos anion gaps. Eles são muito úteis quando a gente tem uma acidose que não é aparente. Sabe aquele valor de pH que está ali dentro da referência? Se eu tiver um aumento de anion gap, então eu já sei que o paciente tem uma acidose, tá? Então, vai ter uma alteração de anion gap com aumento de ácidos orgânicos e também quando a gente tem uma perca de bicarbonato. Mas o que cargas d'água é o anion gap. Vamos com calma. Anion gap é a diferença entre ânions e cátions não mensurados, tá? Por quê? Porque essas substâncias que não são mensuradas, elas influenciam no pH do paciente, beleza? E como eu não consigo mensurá-las, não conseguiria vê-las, para eu poder saber se elas estão ou não estão influenciando no pH do paciente, eu tenho que fazer uma fórmula matemática, tá? Eu tenho que fazer um cálculozinho. E como é que eu vou fazer esse cálculozinho? Vamos lá com calma. Eu tirei esse quadrozinho do livro da Trau, tá? Tirei na cara dura mesmo. E, assim, a gente sabe que no corpo é para a gente manter a eletronegatividade, beleza? Então, a gente vai somar os principais prótons mais os cátions não mensurados com os principais ânions com os ânions não mensurados. E esse valor tem que ser igual, tá? Tem que ser igual. Então, eu vou pegar o sódio, potássio, mais o cátion não mensurado, igual ao cloro, mais bicarbonato, mais o ânion não mensurado. Alguns autores, eles não colocam o potássio, porque dizem que o potássio não tem tanto assim, mas aqui a gente vai colocar, tá beleza? Então, a gente fazendo os rearranjos matemáticos, a gente vai chegar aqui, que a diferença entre os ânions e os cátions não mensurados, que eu falei que a definição de anion gap, tá? É igual a sódio mais potássio menos cloro, aqui seria mais bicarbonato, beleza? Então, repetindo, a diferença entre ânions e cátions não mensurados, que seria o anion gap, é igual a sódio mais potássio menos cloro mais o bicarbonato. Tranquilo? Então, vamos praticar isso aqui. Vamos para a prática. Aqui estão os valores, né? Olha aí a importância de coletar com o soro, né? Para a gente poder dosar aqui os eletrólitos. Então, a gente vai e joga aqui na fórmula, tá? 135, né, que é o valor do sódio, mais 3,9, potássio, menos 12, que é o bicarbonato, mais 80, que é o valor do cloro. E esse valor deu 46,9. E aqui está o valor de referência da espécie, né? Então, deu um valor acima da referência. Então, eu tenho um valor hipergap, né? Então, quando é que vai acontecer essas alterações hipergaps? Quando eu tenho um aumento de ácidos fixos, né? No caso da sepse, que o animal já tem, né, ali da piometra, eu tenho um paciente que tem um aumento de ácido lático, e esse ácido lático ele é um ânion não mensurado. Então, ele fez com que houvesse o consumo do bicarbonato e levou à elevação do meu anion gap, né? A diabetes também pode ter aumento de ácidos fixos, a cetoacidose e a insuficiência renal, geralmente, é ali em fases mais tardias, que você vai ter, não vai conseguir liberar os ácidos, tá?
Toxinas, no caso, o metanol, etileno glicol, paraldeídos e salicilatos também vão também adicionar ácidos, beleza? Bom, e quando o valor do anion gap ele está normal, também pode indicar uma patologia, tá? Aí você fica se perguntando, mas está normal? Como é que eu vou saber se esse normal? Ele não é, ele é um patológico, ele é um normal mesmo? Aí você iria pelo histórico do animal, tá? Então, o animal que tiver uma perda intestinal, no caso uma diarreia, no caso daquele potrinho, né, que teve uma diarreia muito grande, então ele poderia ter um anion gap normal, porque ele estava perdendo muito bicarbonato pela diarreia, né? A insuficiência renal, no caso mais cedo, você tem a perca de bicarbonato, uma acidose tubular, você não consegue recuperar o bicarbonato, inibidores da anidrase carbônica, que ajuda ali na reação do ácido carbônico, no caso as sulfonamidas, né, que é um fármaco que pode levar a essa incapacidade de produzir o bicarbonato. Então, tudo isso vai levar a ter um anion gap normal. E vocês perceberam que eu sempre falei bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato? Pois é. Então, quando há uma perca ou incapacidade de eu produzir o bicarbonato, eu vou ter um anion gap normal. Mas por que isso acontece? Porque o organismo, para tentar estabelecer a eletronegatividade, ele inibe a excreção de cloro. Então, o cloro ele vai aumentar para dar aquela compensada. Então, o NaCl ele não é liberado, né, pela urina. Então, ele fica para poder tentar manter esse anion gap além no valor de referência. Tá? Então, é por isso que vai acontecer em anion gaps normais. Eu posso ter um valor diminuído? Posso. Mas ele não vai ter um significado clínico. Tá? Geralmente, é por conta de hiperproteinemias, sem desequilíbrios ácidos básicos concomitantes, tá? No caso, por exemplo, o paciente com insuficiência hepática. Se o animal tiver uma diminuição do anion gap e mesmo assim tiver alguma patologia que justificasse uma alteração nesse valor do anion gap, a gente pode utilizar essa fórmula que está aí embaixo do slide, tá? Que é para o anion gap ajustado, tá? É ajustado baseado no valor da albumina, beleza? Bom, então, para a gente saber se o animal ele tem um distúrbio misto, é muito importante a gente fazer o cálculo de excesso de anion gap. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar o valor do anion gap calculado. Depois, eu vou subtrair pela média de anion gap da espécie. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o valor obtido no primeiro passo, eu vou acrescentar o bicarbonato do paciente, certo? E aí, feito tudo isso, eu vou comparar com o valor obtido na referência do bicarbonato para a espécie. Tá meio confuso, mas vamos para a prática que eu acho que vai ficar melhor. Então, o valor que a gente obteve no cálculo foi 46,9, tá? Aí, eu subtraí pela média de anion gap da espécie. 25 mais 15 dá 40, dividido por 2 dá 20. 20. Então, é a média da espécie. Então, vai dar 26,9. Beleza? 26,9 somado com 12, que é o valor do bicarbonato, deu 38,9. Aí, a gente olha esse valor aqui, tal, o valor de referência aqui do bicarbonato, que é 18 a 24, tá? Do PCO2. Esqueci de tirar. Então, 39,2 está acima de 24, certo? Então, o valor deu acima da referência para a espécie. Então, é um paciente que tem uma alcalose metabólica, beleza? O valor deu acima da referência de bicarbonato, que vai até 24, tá? 38,9 é maior que 24. Então, é um paciente que tem uma acidose metabólica e uma alcalose metabólica, hipergap. Aí, esse animal já tem 2 distúrbios. E eu lembro no histórico que ele tinha um aumento da frequência respiratória. Será que esse aumento da frequência respiratória ele é causado por um distúrbio ou uma compensação? Bom, a gente sabe que os distúrbios, as compensações, elas são meio que previsíveis, tá? Elas são previsíveis. Então,
existem algumas fórmulas matemáticas que a gente pode utilizar para poder fazer esse cálculo e saber se esse valor, essa alteração, ela é justificável na compensação, tá? Então, como o animal ele tem uma acidose metabólica, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, para saber se o PCO2 dele ele é causado por um distúrbio misto ou é só uma compensação, tá? Então, a gente tem aqui 1,5 vezes bicarbonato mais 8. Então, vou pegar 1,5, tá? Multiplicar por 12, que é o valor do bicarbonato do paciente, e somar com 8. E o valor deu 26 milímetros de mercúrio. Eu não sei se vocês lembram, mas o valor de 26, ele foi igual ao obtido na gasometria. Então, esse paciente, ele tem uma alcalose respiratória compensatória, certo? Então, diante disso tudo, o que a gente pode dizer desse paciente? É um animal que tem uma acidose e alcalose metabólica hipergap, tá? Com uma alcalose respiratória compensatória, certo? Então, é um animal que tem ali um distúrbio misto, ok? E isso só reflete ainda mais a importância da hemogasometria, né? Na rotina clínica, seja na emergência ou até mesmo na cirurgia. Então, é muito importante a hemogasometria para poder identificar esses distúrbios que aconteçam no paciente, certo? Aqui está o meu contato, tá? Qualquer dúvida que não der tempo de esclarecer aqui no chat, vocês podem me mandar, um e-mail que vou responder na medida do possível. Bom, esse foi uma dica aqui de literatura, se você quiser poder continuar, né, estudar um pouco mais sobre os distúrbios ácidos básicos. A gente tem esse artigo do Richard Haber, de 91. Ele é mais voltado à medicina humana, mas ajuda bastante a gente poder entender um pouco dos distúrbios mistos, tá? Aqui tem uns livros que a gente pode consultar. Tem o Hematologia e Bioquímica Clínica da Tral, né? Muito bom mesmo. Tem o Fundamentos da Patologia Clínica, que é o Stockham. Os transtornos metabólicos dos animais domésticos, do Correia Gonzalez, tá? E também gasometria arterial do César Mello. Esse gasometria arterial ele é mais voltado para a medicina humana, mas ele ajuda bastante, principalmente na parte de ventilação, se você quiser entender um pouco mais. Tal. Se eu fosse começaria pela Tral, seguido do Correia, depois o César Mello, e por último o Stockham, porque o Stockham realmente ele é muito mais complexo, e se for começar pelo Stockham, você pode acabar se assustando e traumatizando e nunca mais querendo entender sobre esse assunto, tá? E eu queria agradecer a todos, né, que ficaram esse tempo todo, disponibilizaram aí um tempinho dessa segunda-feira para assistir essa apresentação. Queria agradecer ao pessoal do GEPAC por ter me convidado mais uma vez. E também agradecer ao meu orientador, o professor Fernando Vaz, não só tanto pelos ensinamentos, né, de bioquímica até as orientações de astrologia e livro de ficção científica, enfim, que me ajudaram bastante a fazer essa apresentação aqui, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado.